Olá, que você esteja bem. Eu sou o Henrique Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Jean-Val Elan, em que ele fala sobre os três reis de Ayodhya. E como esse é um canal que tem yoga no nome, né? Ayodhya é uma cidade lá na Índia que está relacionada a um grande mito, ou melhor, a um grande épico da literatura indiana chamado Ramayana. Então, provavelmente, o Janval vai falar sobre esse épico, o Ramayana, ou Ramayana, se você quiser, e eu quero escutar o que ele tem a dizer, porque muitas vezes, quando o Jean fala sobre a mitologia indiana, ele distorce algumas coisas, deturpa outras e muitas vezes erra também. E eu quero dar a minha contribuição aqui sobre esse tema, né? Saber sobre o que ele de fato vai falar sobre os três reis de Ayodhya e contribuir na medida do possível. Mas antes de irmos para o conteúdo, não esqueça aqui de deixar o seu like, de se inscrever se você não é inscrito e de ativar todas as notificações. Se você já é inscrito, confere aí sua inscrição, porque muitas vezes o YouTube simplesmente desinscreve a gente dos canais que a gente já se inscreveu. Então confira aí a sua inscrição, por favor. E se você quiser ajudar aqui o canal a crescer, aí na descrição tem todos os meios para você fazer isso, né? Então você pode, como eu já disse, deixar o seu like, escrever seus comentários, seu engajamento é muito importante, mas se você quiser ajudar de uma maneira mais contundente, tem aí a chave Pix para você fazer a sua doação esporádica e espontânea. Tem também a oportunidade de você se tornar membro aqui do canal e ter acesso às lives, né? Na íntegra, a gravação das lives na íntegra. E tem também o nosso Apoia-se, para você se tornar um apoiador mensal, aí no valor que você sentir que deve e quer contribuir aqui com o canal. E se você quiser aprofundar os seus estudos sobre meditação, sobre espiritualidade, você pode adquirir o curso de meditação, que também está aí na descrição, né, tem um link aqui na descrição para você adquirir esse curso, que são mais de 5 horas e meia de conteúdo, em que você vai não só aprender uma única técnica para meditar, mas você vai ser apresentado a como a mente vai se estruturando, né, do ponto de vista dos antigos yogis, como é que ela vai se estruturando, como é que ela funciona e por que é importante a prática da meditação. Então é um curso que vai muito além de te entregar uma simples técnica. Então, esses são os meios de você ajudar esse canal pequenino a crescer e ajudar esse produtor de conteúdo também a ter mais tempo para produzir conteúdos de qualidade para você. Feito toda essa introdução, bora lá para o React, escutando aí o que o Jean-Val Elan tem a dizer sobre os três reis de Ayodhya. Olá, hoje vamos falar sobre os três reis que, num determinado período, reinaram em Ayodhya, ou no circuito da Ayodhya terrena, mas também numa Ayodhya celestial. No vídeo anterior, nós falamos da Ayodhya terrena, num tempo em que Desarata tem um dos seus muitos momentos importantes do seu reinado, no chamado Asmaveda, que é um tipo de sacrifício que ele fez, e todos na época faziam para conquistar bons resultados ou para, no caso, arranjar, escolher um pretendente que pudesse então casar com sua filha. Bora lá, aqui já tem um erro, tá? Esse ritual, o Ashwamedha, ele não é feito para conseguir um pretendente para sua filha, como ele colocou aqui. No caso, para conseguir um pretendente para sua filha. Não tem correlação. O Ashwamedha, ele é um ritual feito para, falando de forma bem simplista aqui, bem rasa também, ele é um ritual feito para um rei reafirmar o seu reinado, né, se reafirmar como um rei, e muitas vezes também era utilizado como uma forma de expandir as suas fronteiras do seu reino, tá? Então não tem nada a ver com encontrar um pretendente para sua a filha. Mesmo porque o Dasarata, né? Dasarata não estava buscando casar uma filha, né? Ele tinha 4 filhos, o Rama era um deles. O ritual feito para um pai
conseguir um pretendente para sua filha é chamado de Svayamvara. Svayamvara era um ritual, muitas vezes com uma certa disputa entre os pretendentes, e quem ganhasse essa disputa levaria a mão da princesa ou da garota que estava ali sendo. Normalmente era uma princesa, tá, pessoal? Que estava ali sendo cortejada, ok? No caso do Rama, o Svayamvara consistia no desafio de erguer o arco de Shiva, né, que era ali, foi dado de presente ao rei Janaka, o pai da Sita. Então, o Svayamvara era quem conseguisse erguer esse arco e, além de erguer, passar a corda no arco, retesar o arco, e ele iria ganhar a mão da Sita em casamento. Beleza? Vários reis, vários príncipes participaram, na verdade, vários príncipes, não reis, mas né, no caso teve rei também, né? Participaram, desculpe, e ninguém conseguiu, a não ser Rama. Até mesmo o Ravana, que foi o antagonista, né, do Ramayana, ele tenta levantar o arco, ele não consegue, ele se sente humilhado porque as pessoas riram dele, e isso é mais um motivo aí para ele ficar de olho no tal Rama, beleza? O Rama, um rapazote de 17 anos, foi lá e, além de erguer o arco que era do Shiva, na hora que ele foi colocar a corda para fazer, né, o arco ser um arco de fato, ser usável, ele acaba quebrando o arco, né, e o estrondo desse arco que foi quebrado pelo Rama chegou, né, na mitologia, chega até os deuses lá no alto, e até um outro avatar anterior de Rama, o Parshurama, o Rama do Machado. Aqui no canal tem o vídeo que eu falo sobre a história do Rama, tá? Então, vocês procurem aí, por favor. Então o Parshurama fala: quem quebrou o arco, né? Como assim? E aí tem que acalmar os ânimos, né? Dois avatares se encontram e não ocorre uma tragédia por pouco. Então, essa é a história simplificada, bem abreviada, do Svayamvara, do ritual que é feito aí sim para você conquistar a mão de uma princesa, tá? Esse que eu falei especificamente foi o do Rama em relação a Sita, mas, por exemplo, o Arjuna, para conseguir a mão da sua esposa, né? Ele teve que atirar num olho, uma flecha num olho do peixe, e esse peixe ele estava atrás de uma roda, e essa roda estava em movimento, e ele tinha que acertar esse olho do peixe olhando para um espelho d'água. Então ele não estava olhando o alvo diretamente, ele tinha que olhar para baixo, né, no espelho d'água, apontar o seu arco e flecha para o alto e acertar o buraquinho do eixo da roda e exatamente o olho do peixe. E ele conseguiu. Então, isso é um Svayamvara, não tem nada a ver com o Ashvamedha. Beleza? Então, bora lá, vamos continuar. Desarata era o rei da Ayodhya terrena, da qual Rama viria a sucedê-lo, mas Anavarat era um ser que era o imperador, o rei da Ayodhya celestial. Tá, aqui, pessoal, já vou fazer uma pausa um pouco maior, assim, não existe nenhuma evidência em textos, nada disso, que fale sobre Anavarat, né? Esse nome, ele está muito mais ligado à tradição do yoga no aspecto daquilo que foi apresentado pelo Patanjali, né? Então, o termo, até onde eu sei, né, meus mais de 25 e quase 27 anos já de experiência em estudo e prática do yoga, como professor, enfim, desses quase 3 décadas aí de experiência, eu nunca vi uma menção de um rei qualquer, de uma Ayodhya celestial com esse nome. No texto do Ramayana tem sim menção a uma Ayodhya celestial, mas isso está ligado ao próprio Rama e não a Anavrat. Anvrat, que é uma das formas de se falar também, está muito ligado, como eu disse, aos aspectos da meditação. E eu não tenho tempo para explicar isso, mas de uma forma simplista, é um conceito que está ligado aí a um constante fluir, algo que é ininterrupto,
ou ausente de modelos, tudo bem? Mas, enfim, isso que o Jean-Paul colocou, não existe nenhum nome de personagem, até onde eu pude, nesses anos todos, né? Nunca vi um nome desse personagem aí que ele colocou como sendo o rei de Ayodhya Celestial. O circuito que envolvia essas duas Ayodhyas na época, e aqui estamos nos referindo a cerca de uns 20 mil anos atrás. É sempre importante, eu sempre peço a vocês que quando a gente está aqui fazendo algum react e tal, que a gente observe o seguinte, né? Essas datas que são dadas. Então vamos anotar, ele está falando de 20 mil anos, e aqui eu não vou entrar no mérito se o Ramayana ocorreu exatamente há 20 mil anos antes de Cristo ou não. Não é a questão aqui é, vamos guardar essa data, que muito provavelmente ela vai voltar em algum momento aqui do React, e talvez a gente consiga encontrar alguma contradição no uso dessa data aí. Então, bora lá. Ele traduzia toda uma observação geopolítica que nos chamados três mundos, que na cultura da época eram assim vistos como sendo as partes componentes da realidade, e aqui nós estamos falando do nosso universo, um desses mundos. Tá, bora lá. Quando na tradição indiana, de maneira geral, quando no aspecto mitológico se fala dos mundos, está muitas vezes se falando de maneira simbólica, tá? Apesar de muitas vezes a gente, por afeto, até projetar aí uma possibilidade de que esses mundos sejam reais, no aspecto mais profundo dessa tradição, isso é visto como um elemento simbólico. Que seriam esses três mundos? De uma forma bem simplista e rasa, seria aquilo que a gente chamaria de o mundo inferior, o mundo do plano físico e o dito mundo celestial, tá? Essa é uma possibilidade de leitura. A outra é o mundo físico, que é chamado de Bur, o mundo astral, o plano astral, que a gente chamaria de Purva, e o dito plano celestial, ou divino, ou paraíso, o nome que a gente quiser dar, em que eles falam Svarha. Então, Burbova e Svarha estão ligados aí a essa ideia, mas também dentro desse ponto de vista, são observados 7 planos. Então, além de Svarha, teria vários outros planos, completando aí 7 planos superiores. E também teriam 7 planos inferiores abaixo do plano físico, né? 7 planos inferiores. Como eu disse, isso são elementos simbólicos que vão aí estar associados à maneira como nós, ou como a consciência está se expressando em nós. Quanto mais elevado o plano, maior o potencial de expressão da consciência como o todo, o absoluto, aquilo que a gente sente ser a presença divina. Quanto menor o plano, né, mais trabalhoso ou mais ruidosa é a expressão dessa consciência aqui. Tudo bem? Então são aspectos simbólicos, mas vamos ver o que o Jean-Paul vai dizer a respeito. O universo vizinho, mas uma parte específica desse universo vizinho, que era chamada o mundo dos não mortos, porque esses seres não morriam até. Na tradição, na mitologia, não se trabalha com o conceito de universo vizinho e tal. Então, uma coisa que eu quero já deixar aqui, cantar a bola, é o Jean-Paul está construindo um contexto para fazer valer um ponto. Esse ponto, muitas vezes, pode estar, com certeza, vai estar apoiado aí na maneira como ele está apresentando o que ele entende e experimenta como espiritualidade, né, os paradigmas que ele está inserido. Então, ele está construindo aqui uma narrativa para depois tentar chancelar um ponto qualquer dentro daquilo que ele tem de proposta como experiência espiritual. A determinado ponto de sua história, mas dos que eram trancafiados, dos que eram aprisionados. Então, esses três mundos. Nessa época que nos referimos, todas as atenções eram voltadas para o circuito dessas duas cidades chamadas Ayodhya, tanto a celestial quanto a terrena. Nós não sabemos disso, ainda que na época fosse algo que era da cultura popular, do conhecimento de todos, de que existia uma aristocracia que, segundo algumas conversas, seria composta de 33 deuses, se observado de outro ângulo, 36, 38, 39. Eram esses os números que, na sociedade da época, tanto da Ayodhya terrena como da Ayodhya espiritual,
Falava-se, portanto, de que existiam os três seres da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, os três seres da Tridevi, Lakshmi, Parvati e Sarasvati. E, além disso, existiam 8 Vayus, 11 Rudras, 12 Adityas e mais um tal ser desaparecido, um deus desaparecido que tinha a ver com o deus do destino, por isso que é pouco citado na mitologia ariana hindu. E essa aristocracia dos deuses. Estava mutado, desculpe. Não tem a ver com uma aristocracia dos deuses, nada disso. Mais uma vez, são elementos simbólicos que mostram como a consciência sai do seu estado de um todo, de absoluta, para um estado de expressão individual, tá? Então ele colocou ali a Trindade, Brahma, ou Brahma, se você quiser, Vishnu e Shiva, as consortes, né? Sarasvati, consorte de Brahma, Lakshmi de Vishnu e Parvati de Shiva. E depois ele começa a colocar as estruturações de forças que, de alguma certa forma, estão ligadas à maneira como a consciência se manifesta, pessoal. Então vamos lá. Os 12 Rudras, ou melhor, 11 Rudras, se não me engano são 11, né? São 11 Rudras. Os Rudras, eles estão ligados a aspectos que são mais, digamos assim, destrutivos ou que apresentam um aspecto de turbulência ou que geram uma sensação de regeneração ou alguma coisa assim, tá? Então, são, digamos assim, um Rudra é uma visão preliminar ou, digamos, o germe da onde surgiu o conceito do que nós chamamos de Shiva, tudo bem? Então são 11. Depois ele fala de 12 Adityas. Adityas, ao contrário dos Rudras, os Rudras são aqueles que então vão gerar um pouco de turbulência, vão gerar um pouco de raiva, né? Os Adityas são aqueles que vão trazer luz. São 12 aspectos que trazem uma sensação de luminosidade, de clareza ou de lucidez. Eles são tidos como filhos de duas figuras importantes lá da tradição indiana, o sábio chamado Kashyapa e a sua esposa chamada Aditi. E depois ele erra, tá? O Janval, ele comete um erro. Não são 8 Vayus. Vayu é um termo que a gente usa para se conectar ao que nós chamamos aqui de energia, tá? Normalmente a gente fala que prana é energia, mas de um aspecto mais técnico, os Vayus estão muito mais ligados a isso que nós chamamos de energia do que o prana em si, mas isso fica para um outro vídeo. Então, o que na verdade existe são 8 Vasus. Vasus. Os Vasus são características que nos conectam aos princípios da própria natureza, como por exemplo o vento, que mais? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. É, sei lá, a própria lua, né? Que mais? A água, né? Quase que como os 5 elementos, mas vai além disso, né? A gente tem a própria terra, o vento, o fogo, tem o amanhecer, então os vasos estão representados dessa forma, pessoal. Então não é que seja aí uma aristocracia, nada disso. Isso, como eu disse, é o Janval construindo contexto para fazer valer um ponto, tá? Mas bora lá, vamos continuar. Observava Amavarati, Desarata e depois Amavarati e Rama, os dois governando as duas Ayodhyas, como sendo o centro do universo, melhor dizendo, o centro da criação universal, pois que os deuses primordiais, Brahma, Vishnu e Shiva, devido à sua condição Adidaiva, é uma expressão sânscrita que define os tipos de corpos de plasma que esses seres tinham, eles não podiam se ausentar de uma determinada parte desse universo vizinho e, portanto, produziam, no caso de Vishnu e Shiva, avatares, ou descendentes com missão específica deles mesmos, ou, usando a expressão sânscrita, eram seres de condição adiágina, representando as suas condições adidaiva. Tá, vamos tirar o sânscritolês da parada e vamos deixar as coisas mais palatáveis para vocês entenderem os conceitos. Que assim, não tá de todo errado, mas não é bem assim, né? Ele tá, como eu disse, tentando criar aí um contexto para fazer alguma afirmação mais para frente. Vamos lá. O que é Adidaiva? Literalmente, Adidaiva seria um princípio divino. Princípio divino. Essa seria
a tradução. O termo Adi remete a algo que é primevo, que é interior, seria assim, alguém que inicia algo, tá? Com posso dizer um primogênito, mas um inaugurador, um inaugurador. Muitas vezes Adi está ligado a essa ideia de primeiro, de alguém que inicia, de alguém que faz ou traz algo a uma vida, digamos assim, tá? E Daiva vem do termo que a gente, aqui para simplificar, vai traduzir como divino, tá? Mas a raiz do termo vem de Deva. Deva significa ser brilhante ou brilhar, tá? Ser aqui não no sentido de uma pessoa, mas de você estar brilhante, né? De você brilhar. E aí muitas vezes está ligado ao céu, tá? O termo Deva, por sua vez, deriva da sua raiz em sânscrito, que é Jaus, né? Que significa brilhar, né? E aí ligado ao céu, que por sua vez também é a raiz do termo latim Deus. O termo latim Deus vem dessa palavrinha sânscrita, Jaus, né? Na verdade, vem de uma outra palavrinha anterior, do proto-indo-europeu, que acaba servindo também ali de base para o latim, né? Então, Deus vem dessa palavra, tá? Outra palavra que vem, né, de Jaus é dia. Dia, a gente sabe que é o período em que está tudo claro. Noite é quando está tudo escuro. Então, dia tem a ver então com o céu claro, né? Com essa luz, com esse brilho. E a gente tem uma outra palavrinha chamada diva, né? Quando a gente fala com uma mulher, uma diva, a gente está querendo dizer que ela brilha, que ela tem um esplendor, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a de Daiva seria, de uma forma bem simplista, que é o princípio divino, tá? Um princípio divino. Para além dessas etimologias que eu trouxe. Quando ele fala de Adi Ajna, a gente está falando aí de dois termos. O Adi eu já expliquei, e Ajna muitas vezes está associado ao nome desse chakra, né, o chakra frontal ou terceiro olho, como muita gente fala. Ajna, a tradução significa algo, normalmente o pessoal tem traduzido como controle, tá? Ou poder, mas no sentido do controle em si. Mas eu sinto que essa é uma tradução inadequada. O termo ajna ele vem da junção de duas coisinhas em sânscrito. Um prefixo a e a raiz jna, ou nha. Essa raiz significa conhecer, conhecer, saber no sentido do conhecer. E o a é uma negação, mas não é uma negação de não, sabe? É uma negação que remete a um sentido de correção, de um ajuste. Então, desculpem, ajna pode ser traduzido tanto quanto um conhecimento superior ou interno, né, um conhecimento do eu, né, não do eu falso eu, mas do eu real, quanto também não saber ou dúvida. Ele tem essa característica dúbia. Por isso que ele está associado aqui ao chakra frontal, que tem duas pétalas. Uma pétala faz com que a gente tenha acesso aos princípios iluminadores e outros aos princípios que se manifestam como realidade aparente ou como a potência divina, tá? Como a manifestação. Então, um é o aspecto transcendente, uma pétala é o aspecto transcendente, o outro aspecto imanente, manifesto, tá? Daí se associar a ideia de Adi Ajna aos avatares, como eles sendo então a manifestação dessa característica de ter o potencial de estar ligado ao que é transcendente, mas ao mesmo tempo manifestar esse transcendente como imanente, como permeante a tudo e a todos. É isso mais ou menos que um avatar vai representar, né? O divino se fazendo, entre aspas, carne. Tudo bem? Então bora lá. Sob essa perspectiva, toda uma história já havia ocorrido, história essa que iremos abordá-la em outros vídeos, mas cujo resultado de milhões e milhões e milhões de anos, agora toda aquela aristocracia dessas 3 dezenas de deuses, ou quase 4, observavam Amavarati, Desarata, e depois, quando Desarata se ausentou e Rama assumiu o reinado da Ayodhya terrena e surgiu aqui com Rama uma chamada sinarquia universal que começou novamente a fazer inveja, a causar inveja, desconcerto, inquietação nessa aristocracia. Desculpa, estava mudo de novo. Então bora lá, ó.
Isso não procede, isso aqui é um erro, tá? Não é nem uma deturpação, é só um erro, tá? O Rama, ele fazia parte de uma classe aristocrática, então ele vivia numa aristocracia. O Rama era um príncipe, ele não vivia né, com o povão, ele vivia com os seus, ok? Tá? Quando o Dassarata falece e o Rama, né, porventura, depois de um tempo, vai assumir o reino, ele não constroem um princípio de sinarquia. O que que é uma sinarquia? Para quem não sabe, sinarquia é uma forma de governo colaborativa em que não existe, de uma certa forma, um poder central, né? As decisões são tomadas em conjunto. Em nenhum momento o Rama vivenciou isso enquanto rei. Ele era um rei, né? Ele viveu uma monarquia, não tinha nada de sinarquia universal, isso aí de novo. É o Janval construindo um contexto, tá? Não houve isso. Isso é um erro do Janval, não houve. O que houve era uma monarquia em que o Rama escutava os seus conselheiros, escutava os seus ministros e ele tomava a decisão. Essa decisão não necessariamente era uma decisão pura e simples, ele discernia sobre as informações e buscava fazer o que era melhor dentro do contexto em que ele estava inserido, politicamente, culturalmente, geopoliticamente também. E mais para frente, talvez, se o Jean for colocar, eu explico essa questão geopolítica, ou seja, dos reinos ao redor de Ayodhya, como era essa relação. Muitas das tomadas de decisão do Rama visavam essa questão geopolítica, tá? É, o reino de Ayodhya tinha participado de algumas guerras, o pai do Rama, inclusive, o Dassarata, e não Dessarata, né? O Dassarata, ele foi, ele foi ferido em guerra, tá? Que isso, inclusive, foi motivo aí de uma reviravolta na vida ali do reino, por conta de uma das esposas do Dassarata cobrar um favor porque foi ela que o salvou em campo de batalha, tá? Mas isso deixa mais para frente, não sei se o Janval vai falar a respeito. Mas bora lá. Então, não era uma sinarquia, não houve sinarquia no governo de Rama, tá? Isso é um erro. Para compreender isso, é necessário que aprofundemos a nossa análise. Na perspectiva ocidental que nós partimos quando analisamos a etimologia da palavra democracia, vemos então cracia ou crácia como sendo poder e demo, novamente. Como nós ocidentais pensamos, nós dizemos que é povo, muitos. Então seria o poder de muitos, o poder do povo. Mas isso é uma ideia atual, isso é uma interpretação que hoje, comodamente, o avanço das ciências, da filosofia, se é que a filosofia avançou, mas, acima de tudo, o avanço do pensamento humano traduz a palavra democracia com essas cores, porque todo o entendimento anterior foi cancelado. Pessoal, isso não é verdade, tá? Existe um estudo linguístico, né? Existe a etimologia e o termo grego é povo, tá? Qualquer coisa para além disso é invencionice, tá? Essa ideia de que quase que uma teoria da conspiração, de que foi cancelado, apagado, né? Não procede. Etimologicamente significa povo, ponto. Não tem o que a gente discutir para além disso, tudo bem? Mas vamos ver aonde o Janval vai levar esse papo. Mas veja só que interessante. Nos tempos em que essas coisas ocorriam em Ayodhya, democracia significava o poder dos devas, o poder dos demos, ou seja, seres demoníacos, pois que eles podiam metamorfosear os seus corpos. Ó, tá tudo errado. Tudo errado. Tá? Não é erro de interpretação, não é uma deturpação, é erro, puramente erro, tá? Os devas não são seres demoníacos. Como eu disse há pouco, na etimologia da palavra, significa ser brilhante, brilhar. Então são aspectos relacionados àquele potencial de experimentar a consciência no seu aspecto iluminador, no seu aspecto mais amplo, mais abrangente. Então, os devas, eles são caracterizados dessa maneira. São pessoas que estão
na mitologia, muito próximas à Trindade, muito próximas nas relações com Brahma, com Vishnu, com Shiva, né? Com próprios filhos do Shiva, como Ganesha, o Kartikeya, né? Que representam também outros aspectos de como a consciência se manifesta. É tudo muito simbólico, pessoal, tudo bem? Indra, por exemplo, o rei dos deuses, né? O chefe dos devas, ele representa simbolicamente a nossa autopercepção, a nossa capacidade de autopercepção, tá? Por aproximação dos seus símbolos, por aproximação dos seus epítetos, algumas pessoas colocam ele como sendo, sei lá, correlato a Zeus, o que não procede, tá? É um erro fazer essas correlações. Só porque o Indra tinha lá uma arma que era chamada de Vraja, que é um raio, né? Muitas vezes é chamado de raio, né? Então vamos associá-lo a Zeus, porque Zeus também usava raios. Então isso é uma aproximação errada, tá? Não, Indra e Zeus talvez tenham só essa ligação. Talvez na mitologia o Indra também dava suas puladas de cerca, ficava assediando as humanas, outra correlação com Zeus. Ok, mas isso talvez não seja suficiente para a gente dizer e afirmar que Indra e Zeus é a mesma pessoa, tá? Então, assim, o que ele falou sobre devas serem demônios, isso está errado. Quem muda de forma na mitologia indiana são os Rakshasas. Os Rakshasas, cuja a figura mais proeminente seria o próprio Ravana, né, o antagonista do Rama, no épico Ramayana, os Rakshasas, eles são representações também simbólicas das nossas, digamos assim, flutuações emocionais barra mentais, tá? Então, os Rakshasas, eles são tidos como seres que tocavam terror aqui no plano físico. Tá? Eles tocavam terror. Onde os sábios estavam buscando estabilidade, fazer as coisas de maneira mais, né, profundas, eles apareciam e geravam um terror. Na mitologia, eles são colocados como sendo os atrapalhadores dos rituais que os sacerdotes faziam, tá? E na história até chamam Rama, num determinado momento, para atuar sobre isso. Mas se for o caso, eu falo disso mais para frente. Então, quem muda de forma, né, são os Rakshasas. E por que esse mudar de forma? Olha, tanto eu quanto vocês, quando a gente não está muito assenhorado de nós mesmos, né, a gente é muito suscetível às influências que vêm do meio. Então eu posso estar, sei lá, feliz porque acabei de ver o pôr do sol, tô ali tranquilo, e aí logo em seguida alguém pisa no meu pé e eu já começo a achar que o mundo é uma porcaria, que as pessoas são horríveis, que onde já se viu, eu começo a entrar num processo quase que de depressão. E aí acontece mais uma outra, sei lá, eu vejo uma criancinha brincando com o seu avô. Acho aquilo tão bonito e falo, não, mas a natureza, né? Que coisa, né? O ser humano tem jeito, o mundo vai melhorar. Então, essa nossa capacidade de ficar oscilando de uma forma muito brusca e continuamente, sem conseguir se identificar ou se aderir de fato a uma forma concreta de perceber a realidade, é o que os Rakshasas representam. Tudo bem? Mas bora lá. Democracia significava o poder dos devas ou dos devas sobre todos os demais, inclusive a tal Isso é um erro. aristocracia que ficava parte na Iódia celestial, mas também em muitas outras cidades desse universo vizinho. Era esse o conceito primordial, vamos assim dizer, o conceito mais original que, numa análise etimológica séria, profunda, que fosse mergulhar lá atrás, nós viríamos essas cores. As de um ser. Tá errado. Essa análise etimológica séria, profunda que ele fez é completamente freestyle, para não dizer biruleibe, tá? Não, não existe essa associação de devas com demos, com seres do mal. Não tem nada a ver. Ele viajou na maionese, como a gente diz aqui em São Paulo. Bora lá. Chamado Rama, governando a partir da Iódia terrena, com o apoio da Iódia celestial, todo um contexto universal, e que, inclusive, com todas as invejas, Brahma, Vishnu e Shiva aceitavam. Afinal, Rama foi alguém que foi engendrado como espécie de avatar de Vishnu e Shiva com a aquiescência de Brahma. Sob essa perspectiva,
Isso também está errado, tá? O Rama, ele era a representação, ele era um avatar de Vishnu. Tem todo um contexto que eu poderia explicar o porquê que o Rama veio, né? Mas não tem nada a ver como sendo um avatar de Vishnu e de Shiva com a essência de... Não, ele é um avatar de Vishnu, tá? Porque Vishnu vai representar, dentro dos aspectos conscienciais, tá lá, simbólicos, ele vai representar a sensação de ser e de existir, a ideia de sermos algo ou alguém. Num primeiro momento, esse algo ou alguém como algo cósmico, que permeia tudo, que é a base, o substrato de toda a sensação de ser e existir. Então, quando a gente chama um avatar, é que essa seria uma pessoa, uma consciência, vamos colocar, né, nos termos que a gente está acostumado, que ao tomar um corpo, né, ela mantém essa lucidez profunda, essa abrangência de que ela não é uma mera personalidade aderida a um corpo, de que ela é algo que transcende tudo isso. Isso seria tecnicamente, e falando de uma forma bem rasa e simplista, o que que é um avatar. Aliás, o nome Rama, tá? Uma das traduções possíveis é virtude ou o virtuoso, mais uma outra tradução também possível vem da junção de Ra com Ma. Ra remete ao sol, né? Ao brilho do sol, à potência do sol, aquela coisa que mostra, por exemplo, o sol como sendo um doador da vida, tá? Ou aquele que fomenta a existência em si. E Ma, que é da onde, por exemplo, deriva a palavra mãe, significa dar forma, fazer vir a ser ou manifestar, tá? Aquilo que traz um limite no sentido de dar a forma. Então, Rama, a gente pode traduzir como o sol que se fez carne. O sol que se fez carne. É uma das possibilidades. Novamente me refiro ao aspecto de que, cronologicamente, nós estamos aqui nos referindo aos tempos de 20 mil anos atrás. E o curioso é perceber que, bem antes disso, indo agora para milhões de anos, vários conflitos, várias confusões, várias guerras que pretendiam finalizar certas experiências, guerras estas promovidas pela Tribute, ou seja, pelos deuses mais antigos, todas elas descritas em muitas mitologias. Uma das principais foi retratada pela mitologia nórdica como sendo o Ragnarok. O Ragnarok já tinha ocorrido há cerca de 300 milhões de anos atrás. Pessoal, tudo bem que o Janval pode alegar aqui, não, mas a informação espiritual foi meus companheiros espirituais que passaram. Beleza, mas ó, o Ragnarok é a descrição de um evento futuro que não ocorreu ainda. É um apocalipse que não ocorreu, em que ali ele vai estar retratando a morte de vários deuses, inclusive o Thor, o Loki, e depois que isso ocorrer, vai surgir uma nova humanidade, em que em que um casal lá vai ser responsável pela população, né, ou pela a criação dessa nova humanidade com alguns dos deuses que sobreviveram ou vão sobreviver a esse apocalipse, tá? Então, o Ragnarok não narra um evento que já ocorreu há 300 milhões de anos, isso é o Jean Paul tentando criar um contexto para fazer valer um ponto. O Ragnarok conta a história de um evento que está por vir, não aconteceu ainda. E nós estamos falando de um governo sinárquico de uns 20 mil anos para cá. Entre o tempo de Rama e o tempo do Ragnarok, e entre o Ragnarok e outras confusões, nós vemos páginas e páginas de um passado que só poderemos entender se um dia fizermos o estudo dos Kalpas, nos termos em que o Mahabharata e o Vayu Purana descrevem o que para nós ocidentais ou é um choque ou é algo que, por envolver tantos nomes difíceis para a nossa compreensão, a gente deixa de lado e diz, isso aí é mitologia. Então vamos lá. O que é um kalpa? O kalpa é uma medida de tempo que existe dentro da mitologia indiana, que tem a duração, se eu não me engano, de 4,6 bilhões de anos terrestres, tá? Isso está associado ao que nós chamamos de dia de Brahma e também tem a noite de Brahma. Então, quando tem o dia e a noite de Brahma, é como se fosse o universo indo
Ele se expande, ele nasce, depois ele se contrai e deixa de existir. E assim, quando Brahma acorda de novo, o universo volta à sua existência do ponto em que parou. Não é que surge um novo universo, ele volta do ponto em que parou, tá? Isso, de novo, são aspectos simbólicos que a gente precisa parar, sentar, observar o que quer dizer, tá? Se a gente for levar isso literalmente, não fecha, tudo bem? E uma outra coisa que é importante a gente colocar aqui é os dinossauros foram extintos aqui no nosso planeta há cerca de 65 milhões de anos. Nós encontramos, nós quando digo os seres humanos, né, os cientistas, encontramos um monte de fósseis de dinossauros, mas não encontramos nenhum fóssil de algo que a gente poderia chamar de gênero humano, né? Ou de algum primata que porventura seria anterior aos humanos nessas épocas, tá? 65 milhões de anos. Não existe registro em fóssil de que seres humanos estiveram no planeta nessa época aí, há milhões e milhões de anos. Existe a possibilidade de alguma civilização qualquer ter vindo para cá, né? Algum alienígena do passado ter parado por aqui e criado alguma colônia? Existe essa possibilidade? Com certeza existe. Tá? Mas é provável? Pouco provável. Tá? O recurso que a gente, né, ou uma civilização precisa ter para fazer uma viagem interplanetária, ou quiçá, né, de uma galáxia para outra, os recursos são enormes, não só em termos concretos, materiais, né, mas também em termos de sabedoria, em termos de técnica, né? Então, é muito complicado. É possível, é provável? Não muito, não muito. Mas deixa isso para lá, né? Vamos continuar aqui a escutar o Janvão. Isso aí é mitologia, é uma expressão irrefletida, inconsequente, covarde, para não usar outra expressão mais forte. Porque o isso aí é um compêndio absurdamente grande de livros, de informações, esses 18 por ano, mesmo a versão menor do Mahabharata, se nós colocarmos isso em cima um do outro, em termos de impressão hoje de papel, isso dá um compêndio simplesmente impressionante. E os que dizem isso é mito nunca se dedicaram a passar as suas páginas, porque, caso tivessem feito, perceberiam o quanto de grandiosidade, o quanto de profundidade histórica de uma história desconhecida e covardemente escondida embaixo do tapete da classificação mitológica. Em algum ponto da. Vamos lá. O Janval falou e não falou nada. E na verdade ele quis dizer que, olha, tudo que é classificado como mitologia é algo ruim. E não é verdade. A academia, de maneira geral, ou os historiadores, tá? Quem vive ou faz ciência a respeito né, usando a história como ferramenta, eh, não nega a importância dos mitos. Não acha que os mitos são só historinhas para boi dormir. Muito pelo contrário. Há um esforço, por boa parte dos historiadores, de tentar observar, através dos mitos, algum tipo de saber, algum tipo de expressão cultural, algum tipo de conhecimento, muitas vezes, tá? Então, o fato de algo ser classificado como mitológico não significa que aquilo seja tolo ou seja infantil. Não, essa é a visão que o Jean Paul está querendo transmitir a você que está escutando as palavras dele. Mas não é isso o que de fato a maioria dos historiadores sentem ou professam a respeito das mitologias. A maior parte dos mitos surgem através de elementos históricos, né? Eles se desenvolvem através de elementos históricos, né? E muitas vezes, mesmo quando eles não surgem através de elementos concretos da experiência cultural de alguém ou de um grupo, né? Em algum momento, esses mitos eles acabam absorvendo elementos culturais também, tá? Então, não necessariamente aquilo que é mitológico é visto como algo primitivo ou sem valor. Isso é um paradigma do próprio Jean Val. Isso não é algo que a gente pode dizer que seja uma verdade absoluta no meio dos historiadores ou da academia.
tá? Isso é um paradigma dele, é uma forma como ele está enxergando e está construindo o seu discurso. Tudo bem? Que isso fique bem claro. Sobre os 18 Puranas, só fala isso quem não leu? Não, eu já li muitos Puranas. Aqui tem um, ó, né? Tá aqui, ó, Srimad Bhagavatam é um Purana, né? Ele também é chamado de Bhagavata Purana. Aqui conta a história de Krishna, algumas aventuras da infância do Krishna, tal. Essa versão aqui é uma versão feita pelo pessoal que aqui no Brasil a gente conhece como Hare Krishna, né? O pessoal do Movimento pela Consciência de Krishna, tá? É uma até que, assim, boa tradução, tá? Tem o texto em sânscrito, tem a transliteração, tá? Eu só recomendo prudência, cautela ao absorver os significados daquilo que foi traduzido, porque tem um viés muito religioso na transmissão desse significado ali no texto. Mas, por exemplo, eu já li muitos Puranas, já li, né, o Bhagavata Purana, já li acho até o Vishnu Purana, eu já li algumas coisas, não li inteiro, tá? Já li o Mahabharata, não necessariamente o inteiro, né, porque o inteiro, sim, é um compêndio muito enorme, mas tem as versões reduzidas, já li o Ramayana, enfim. E eu não tenho nenhum problema em dizer que muito daquilo que foi escrito é mito, né? E só para fazer uma correção, é Mahabharata, não Mahabharata, tá? Mahabharata, tá? Então não tem barata na história, só para fazer essa correção. E então bora lá, vamos continuar aqui o vídeo. História humana breve. Esse tipo de colocação deverá começar a envergonhar os catedráticos, os acadêmicos, porque muito do que buscamos no campo da nossa compreensão está aí, nessas páginas, está acolá, naqueles compêndios, nas descrições que os Puranas, o Mahabharata, os Upanishads e muitas outras literaturas ancestrais forneceram. Mas nós, os humanos modernos, não tivemos estatura intelectual, nem filosófica, nem muito menos espiritual para encará-los de frente. Por isso, Ayodhya e os seus 3 reis, Amavarati, Desarati e Rama, só desse período, de 20 mil anos atrás, nos parecem tão estranhos. Mas é pura ignorância nossa. Desarati, o promotor do Asvaneda, do sacrifício, ele foi alguém que teve 3 esposas, e destas foram geradas em 4 situações que não são tecnicamente semelhantes às que acontecem com os humanos hoje em dia, mas foram gerados 4 filhos: Rama, Lakshmana, Satrunha e Bharata. E esses 4 irmãos terminaram se envolvendo dentro das negociações da época com 4 filhas da Janaka, 4 irmãs: Sita, Urmila, Esrutarkiti e Mandavi. E esses 4 casais, principalmente Rama e Sita, e Bharata e Mandavi, esses 2 casais, terminaram sendo foco de todo um processo histórico que tem exatamente a ver com a mão de Brahma. Desculpa, tava mutado aqui, bora lá. O Dasarata, ele não podia ter filhos. Ele não conseguia ter filhos. Então o que ele fez? Ele fez lá todos os seus suas penitências, entrou em meditação, tal, até que um dia ele conseguiu uma bênção e essa bênção se apresentou ali como uma espécie de pudim de arroz, tá? E aí ele pegou e deu esse pudim de arroz para suas esposas, e as suas esposas então conseguiram conceber, porque até então ele não conseguia, ele estava meio desesperado, porque ele não ia deixar nenhuma descendência, tá? Então foi por isso. O Rama, quando ele casa com a Sita era filha de Janaka, mas as esposas dos outros reis, ou dos seus irmãos, desculpa, não necessariamente todas eram irmãs de Sita. Então, a Sita e uma irmã, e tinham também 2 primas, que eram filhas do irmão de Janaka, ok? Então, isso é um outro dado que é importante deixar claro aqui. Mas bora lá, vamos escutar, assim, que não tem mão de Brahma querendo fazer nada. Como eu disse, ele está querendo criar um contexto para fazer valer um ponto e vamos ver aonde ele vai chegar. Funcionando invisivelmente por trás dos fatos da vida de todos os seres, inclusive desses 4 casais. Por quê?
porque Rama e Sita terminaram sendo os protagonistas do Ramayana, como vimos no vídeo anterior, em que Rama perde Sita, sua esposa é sequestrada pelos Rakshasas e, após um longo período, é resgatada, mas não mais ela tinha, frente à população da Ayodhya, a segurança de que ela era uma rainha cuja honra estava acima de tudo. E então, Rama tinha que cumprir o seu dharma de rei, e um rei não poderia ter uma esposa sobre a qual houvesse dúvidas. E todo o drama já referido do Ramayana nessa situação terminou levando Rama e Sita a uma situação tal em que Sita teve que promover na frente de todos a prova da sua inocência, e ainda assim a opinião pública não se aquietava, e Rama perdeu Sita e depois encerrou a sua vida monárquica praticando Mahasamadhi, e toda a população de Ayodhya fez, junto com o seu senhor, esse ato de finalizar uma existência para a qual eles não viam mais sentido. Não é bem isso, tá? Mas bora lá. O que acontece? Ramayana Express. O Rama, quando ele era um jovem, quando ele tinha ali os seus 13, 14 anos, ele tinha uma percepção, lembra, ele era um avatar, uma encarnação divina, mas não necessariamente isso faz dele uma pessoa totalmente lúcida ou desperta. A única encarnação que é vista pelos hindus, né, como totalmente desperta do momento em que nasce até a hora que desencarna é Krishna. Todos os outros tiveram momentos de despertar. Então, Krishna é tido como o avatar perfeito ou o ideal. Tá? Então, o Rama, quando ele estava lá com seus 12, 13 anos, 14 no máximo, ele observava as dinâmicas de todo o contexto em que ele estava inserido e não via sentido nenhum. Ele achava que as pessoas estavam perdendo tempo e um monte de coisa sem sentido e tal, então ele começou a nutrir uma certa apatia pela vida. Vendo isso, o pai dele, muito preocupado, porque o Rama era uma pessoa muito querida por todos no reino e pelos súditos, ele era uma pessoa gentil, ele era uma pessoa amorosa e blá blá blá. Então, preocupado, o pai dele, o Dasarata, chama o sábio do reino, o sábio Vasista. Então, o Vasista chega e começa a conversar com o Rama, e o Rama explica todas as paradas que ele estava percebendo, desculpa, de que tudo era uma ilusão, de que as coisas não têm sentido e blá blá blá. Aí o Vasista fala: Ó, Rama, é o seguinte. Você está falando como um sábio, no entanto, você não tem experiência nenhuma. Tudo que você está falando é só construto mental. Você precisa ir para a vida, você precisa viver. Recomendo que você saia em uma viagem por aí. E aí, o Rama, com seus 14 aninhos por aí, sai junto com seu irmão Lakshmana, peregrinando pela Índia. Então ele vai aprender com um mestre X, com um mestre Y, ele fica um tempo no eremitério, né, no ashram, de um cara chamado Vishvamitra, né, que durante um bom tempo foi um antagonista do Vasista e depois ele se transforma num grande sábio. Né? Então o Vishvamitra começa a ensinar algumas paradas para o Rama e para o Lakshmana, e aí o Rama e o Lakshmana são levados pela Índia a visitar outros eremitérios que estavam sofrendo com os ataques dos Rakshasas. Lembra que eu falei que simbolicamente os Rakshasas vão representar essa volatilidade, essa dubiedade da nossa mente, das nossas relações. Ora, a gente está super bem, felizinho, passa um vento, a gente acha que o mundo é horrível, né? Então, simbolicamente, o que estava acontecendo é que os Rakshasas estavam atacando os eremitérios lá da Índia, impedindo que os rituais védicos pudessem ser feitos. Então, isso é uma crítica velada à baixa, entre aspas, qualidade do corpo sacerdotal daquele contexto. Né? Tinha muita gente que, por exemplo, fazia os rituais sem entender para que aqueles rituais serviam, né? Simplesmente fazendo as coisas no mecanicismo, mas a postura prática no dia a dia não tinha nada a ver com o ar santo que elas propagavam. Então, Rama, simbolicamente, né, essa história mostra o cara passando de eremitério em eremitério, trazendo retidão, trazendo, né, aquilo que é necessário,
ocupando esses eremitérios dos Rakshasas. E assim, o maior dos Rakshasas, o dito Ravana, começa a escutar de que tem um moleque fazendo graça, né? E aí surge a história lá dele encontrar a Sita, o Rama, participa lá do Swayamvara, ganha a mão da Sita. Lembra você, como eu já disse, que o Ravana também tentou erguer o arco do Shiva, mesmo porque antes de se tornar Ravana, ele era tido como o maior devoto do Shiva, um título que foi dado pelo próprio Shiva. E ele tinha 10 cabeças. Brahma, né, tem 4 cabeças. O cara tinha 10 cabeças, para denotar que ele era extremamente sábio, tinha conhecimento profundo de tudo, menos do que importava, né? Então, ele sai de uma situação em que ele era o maior devoto do Shiva para se tornar um antagonista ferrenho, né? Um demônio, né? Então, essa é a característica de um Rakshasa. O cara estava lá, no maior devoto do Shiva. Aí o Shiva simplesmente negou um pedido dele, ele se transformou no maior antagonista, né? O maior antagonista daquilo que a gente chamaria de divino naquele contexto, tá? Então, foi assim que surge as primeiras rusgas entre o Ravana e o Rama. Aí o Rama vai, casado. Quando ele chega no reino, todo mundo feliz, porque ele estava com a Sita belíssima, né? Um casal maravilhoso, tal. Os irmãos também conseguem as suas esposas, eles não participam de um Svayamvara como o Rama. Digamos que o Rama ganhou a mão de todas as outras esposas, por tabela, tá? Questões políticas, tá, pessoal? Questões políticas, nada, né? O Rama ganhou a mão da Sita com justiça e louvor, e aí, por questões políticas, né, a outra irmã da Sita e as primas, né, casaram com os irmãos do Rama, beleza? Simples assim. Mas aí, quando as coisas estavam se encaminhando para algo muito ideal com o Rama, né, sendo preparado, já mais sábio, já mais maduro sobre aquilo que ele sentia da realidade ser uma bobagem, ser uma ilusão e blá blá blá, ele já estava mais centrado, ele entendeu o que boa parte daquilo que o Vasista tinha passado para ele, né? Uma das serventes lá do reino envenenou a mãe do Bharata, que era o irmão do Rama, então não era a mãe do Rama. Envenenou, falou: Ah, então, olha, todo mundo aí fica babando, né, pelo Rama, mas olha o Bharata ele é muito mais que o Rama, blá blá blá, e começa a envenenar a mãe do Bharata. Até um dia que ela chega e fala: Ó, se eu fosse você, pedia para o rei, né, para ele pagar o favor que ele te deve. Você não salvou o rei no campo de batalha? Ele não falou que ia te dar tudo o que você queria? Então agora é hora de você cobrar isso. E você tem que cobrar que o Rama é que seja o primogênito. E aí, o Rama não, desculpa, o Bharata é que seja o rei. O Rama, ele era o primogênito. O Bharata é que seja o rei. E aí ela foi falar com o rei fica: Oh meu Deus, o Dasarata, né? Como assim? Como assim? E aí ela ameaça contar para todo mundo que o rei estava faltando com a palavra, fica essa questão toda aí. E aí o Rama, vendo toda essa situação, ele fala: Pai, tá tudo bem, fica tranquila, o Bharata vai ser o rei. O Bharata fala: Não, pelo amor de Deus, minha mãe tá maluca, né? O Rama, você é o cara, né? Você é o rei, minha mãe tá, esquece minha mãe. E aí eles conversam e ficam acertados de que, olha, é muito ruim, politicamente, geopoliticamente, a gente já vive uma situação em que o nosso reino está muito ameaçado, então a gente não pode dar brecha. Então vamos fazer o seguinte: ok, Bharata, você vai assumir, tá? E o Rama não assume. Resolvido? Resolvido. E todo mundo feliz, e todo mundo feliz. Aí a servente lá, a empregada da mãe do Bharata, chega e fala: Mas o Rama perto, todo mundo, ninguém vai validar o reinado do Bharata, porque o Rama tá perto. Então, se eu fosse você, pedia pro Rama ir embora daqui, porque com o Rama perto, ninguém vai assumir o Bharata como autoridade. Todo mundo ainda vai querer o Rama como rei.
Aí ela chega lá no ouvido e fala: "Olha, eu quero que o Rama fique longe", porque ela usa os mesmos argumentos. Ninguém vai aceitar a autoridade do Bharata com o Rama por perto. O Rama chega e fala: "Pai, beleza". Ficou então acordado que o Rama ia ficar no exílio por 13 anos. E aí foi pro exílio o Rama, a sua esposa e o irmão, o Lakshmana, né? Que na hora que todo esse imbróglio foi resolvido, entende que tudo isso por conta de pressões externas. Não foi só a intriga que foi feita internamente, tá? Não foi só essa questão, mas é que assim, precisamos dar um jeito de proteger o reino. Se a gente demonstrar qualquer tipo de fraqueza, esse reino acaba. Então Rama vai para o exílio com seu irmão Lakshmana e o Bharata e o outro irmão vai junto numa comitiva para acompanhar o Rama até o exílio. E quando o Rama vai até o exílio, quando chega ali na fronteira do reino, né, que o exílio é para fora do reino, o Rama tira sua roupa real, tira suas joias, tira tudo. A Sita também faz a mesma coisa, lá que chama faz a mesma coisa, porque o Rama fala: olha, já que eu não tenho mais nenhuma ligação com esse reino, nada do que é desse reino me pertence. Tá tudo aqui para vocês, né? Leva tudo de volta. E o Bharata fala: não, Rama, pelo amor de Deus, não é isso, não. Ó, você precisa levar esses mantimentos, você precisa levar. O Rama falou: não, o que é certo é certo. Se eu não tenho mais ligação com esse reino, eu não tenho que ser alimentado por vocês, eu não quero nenhum soldado fazendo guarda, né? Eu vou viver por si só. Beleza. E o Bharata então fala: olha, mas vou fazer o seguinte: me dá aqui a sua sandália é que vai ficar no trono. As pessoas vão saber que eu só sou um regente, que o rei real é você. Aí o Rama falou: faz como você quiser, né? E fica de boa. Lembra que você tem que proteger o reino porque as ameaças geopolíticas são fortes. Beleza? Cumpre o seu papel. O Bharata falou: beleza, eu vou cumprir o meu papel. Estão lá no exílio, né? Toda essa historinha do que o Rama fez, esse ato de grandeza que, né? Isso ecoa pela Índia, né? E chega lá no Sri Lanka, antigo Ceilão, aonde o Ravana reinava. Aquela ilha bem no sul do subcontinente indiano. E aí, a fama do Rama cresceu por conta dessa postura dele, muito correta, muito lúcida, muito justa. E também, na fofoca do povo, né, chegou que ele era casado com a Sita, que a Sita era, né? Então, além de falarem que o Rama era bonitão e cheio de virtudes, né, falaram da Sita, que também era bonitona e cheia de virtudes. A irmã do Ravana foi atrás de, né, chegar no Rama para tentar fazer com que o Rama, para seduzir o Rama. E o Rama, né, honesto e correto que era, falou: não, mas o meu irmão tá aqui, ó, né? Se você, né, tenta alguma coisa com ele. E o irmão dele também, correto que era, falou: não, né? E aí a menina, a irmã do Ravana, fica enfurecida, para não dizer outra palavra, e tenta atacar a Sita, né? Desfigurar a Sita. Ela parte para cima da Sita. E aí o Lakshmana defende a Sita e machuca o nariz dessa menina. E essa menina volta, conta essa história pro Ravana. O Ravana fala então, ele nem liga porque machucou o nariz da irmã, ele só fica contando a história de que fica escutando a história de que a Sita era linda e blá 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 blá. E aí ele cresce os olhos e tenta e vai atrás da Sita, rapta a Sita, enfim. Aí acontece todo o grosso da história, o Hanuman aparece, aquele deus macaco, que é não é nenhuma reencarnação do Shiva. O Hanuman é uma manifestação do Shiva, é o próprio Shiva, né? De uma outra forma, de uma outra, né, digamos assim, com uma outra roupagem, mas é o próprio Shiva que faz parte de todo o processo, ajudando o Rama a resgatar a Sita. Tem a guerra, o Rama vence, ele não é um rei, né, ou um imperialista. O que ele faz? Ele não anexa o Ceilão como posse dele, né, o Sri Lanka, ele põe um governante daquele povo, liberta o povo da tirania, coloca um governante mais justo e vai embora. Simples assim, foi embora. E quando ele chega com a Sita, as pessoas dizem: primeiro, isso não aconteceu em uma semana, nem em um ano. Foram mais de 10 anos, quase 13 anos, para essa história toda se desenvolver. Então a Sita ficou em posse do Ravana por muitos anos. Foi por meses, foram anos, tá? Quase, se bobear, mais de 5 anos. Então, quando ele volta, uma questão política emerge.
Quem garante que a Sita é pura? Vocês entendem que naquele contexto, hereditariedade, quem garante que ela não teve um filho com Ravana? Quem garante que não tem um herdeiro, entre aspas, para vir aqui pedir o reino depois, né? E aí ocorre isso que o João Val falou, que ela vai e acaba, né, passando pela vergonha de ter que comprovar que era virgem e blá blá blá, na frente de todo mundo. E isso foi comprovado, mas mesmo assim as pessoas ficaram: ah, mas isso pode ter sido forjado. Ah, isso é uma mentira, né? O que ocorre é que até surgirem essa coisa de isso é uma mentira, isso foi forjado, estão querendo enganar a gente, também não foi no dia seguinte, foi depois de um período de tempo. Nisso, o Rama e a Sita se relacionaram e a Sita engravidou. Só que ninguém sabia, nem o Rama e nem a Sita sabia que estava grávida. E aí, quando a pressão aumenta, né, a solução que foi dada foi a Sita tem que ir embora, ela tem que ir para o exílio, né? Não dá para ela ficar aqui. Então a Sita vai embora para fora do reino. Ela é acolhida por um grande sábio chamado Valmiki, que é o cara que escreveu o Ramayana. Ele escuta toda a história da boca da Sita e escreve o Ramayana. Tá? Então ela fica lá, no meio da floresta, no eremitério, no ashram do Valmiki. O Rama então entra no processo de depressão, ele continua sendo um grande rei, protegendo todo o reino, sendo, né, dando tudo de bom para os seus súditos, fazendo todo aquele reino prosperar, mas amargurado. Tinha uma estátua da Sita ao lado do trono dele. Passa-se um tempo, a Sita, né, tem os seus filhos, depois os garotos estão com 12 anos por aí, e resolvem fazer um festival. E nesse festival, esses garotos aparecem para encenar o Ramayana. E quando os garotos estão lá encenando a história do Rama, o Rama fica assim: pô, peraí, mas isso só eu sabia. Peraí, mas aquilo ali, como é que esses meninos sabem disso? Quem são eles? Aí, assim, termina lá a apresentação, o Rama fala: ó, vem cá, quem são vocês? Quem falou essas coisas para vocês? Tem coisa aí que eu não contei para ninguém, vocês sabem, só a Sita sabia, blá blá blá. Aí a Sita aparece. Aparece e fala: olha, eu sou a Sita e esses são seus filhos. Esses garotos são seus filhos. Aí o Rama fica feliz, aquela coisa toda. Todo mundo fala, maneira de dizer, né? Final feliz. Só que não. Na medida em que a Sita volta e fala, olha, esses são seus filhos, né? Todo mundo, de novo, fica chamando ela de vadia, vadia, vadia. É mentira, é mentira, é mentira. E não adianta o que acontece. A Sita então fica desgostosa pra caramba e se mata. Ela comete suicídio, ok? Então é assim que a Sita morre. Ela comete suicídio. No texto, isso é floreado com ela fazendo um ritual XYZ em que ela ateia fogo no próprio corpo como um sinal, blá blá blá, e é absorvida pela terra. Né? Ela é absorvida pela terra. Mas o fato é, ela se mata. O Rama, então, piora de vez. Ele assume as crianças, porque o sábio Valmiki garante, né? Então ele dá a palavra ali. Então ele assume aquelas crianças como sendo seus filhos. E depois de um tempo, o Rama morre de tristeza. Ele morre de tristeza. E aí o seu filho, se eu não me engano, acho que é Kusha, assume o reino, tá? Então, Kusha, o filho do Rama, assume o reino, tá? Breve história do Ramayana aqui, vamos voltar a escutar o Janval. Mas, enquanto isso, Bharata e Mandavi começavam todo um processo, e Brahma, por trás desses 4 casais de Então, isso não procede. O Bharata não foi em nenhum momento o rei, para além daquele momento do exílio do Rama, o Bharata não foi rei depois que o Rama pipocou, foi embora. Quem assumiu foi o filho dele, o Kusha. Então aqui, se é isso que o Janval está dizendo, ele está falando algo errado, tá? Isso é um erro. O Bharata não foi rei de Ayodhya. divinos, compostos pelos filhos de Desarata e pelas filhas de Dijanak, Brahma estava tentando já semear na terra genealogias, descendências, que permitissem a que ele lá no futuro pudesse escolher ou pudesse organizar um discurso para mostrar às gerações futuras como ele sempre esteve presente em toda essa manipulação. Então, isso aqui é o paradigma do Janval, é ele, como eu disse, criando contexto para fazer valer o ponto dele. E o ponto dele é Brahma barra Javé manipularam toda a nossa história e blá blá blá. Mas, ao mesmo tempo em que esses 4 casais divinos surgiam no circuito de Ayodhya, mesmo com o fim de Rama e Sita,
Nessa mesma época, você imagina o que é que Brahma estava fazendo? Em outra região da Terra, ele estava escolhendo Adão e Eva. Se através de Bharata e Mandara haveria toda uma genealogia de quem os dravidianos, os futuros hindus, e uma certa ramificação ariana ali. Isso tudo é freestyle, gente. É Birulebe. Não existe. é, é, não é assim. Simplesmente não é assim. O dali seria. Como entretenimento, beleza. Se fosse até, sei lá, ele narrando aqui a possibilidade de um livro, né, com uma ficção, beleza. Super criativo. Mas tentar colocar isso como um algo factual, isso não procede, tá? Quando eu falo que é birulebe, é no sentido assim, invencionice, tá? É invencionice. Desdobrada. De Adão e Eva em outras terras, também uma sequência que iria levar a descendência de Adão e Eva até os tempos de Noé, e após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Shem, Cã e Jafé, seus descendentes encheriam a Europa, a Ásia, a África, o Oriente Médio e os 3 continentes americanos. É isso que hoje em dia os estudos apontam? Não, os estudos não apontam isso, tá? Os estudos não apontam isso. A não ser Por uma condição que ele dê aí as fontes de quais são esses estudos. E aí a gente tem que ver como esse estudo foi feito, qual é a qualidade desse estudo, se ele tem viés ou não. genética. Mas o interessante aqui é perceber que, de fato, o dilúvio e os cataclismos ocorridos entre 14 e 9 mil anos atrás, esses eventos todos destruíram muita coisa dessas descendências ou desses casais divinos compostos na altura de 20 mil anos atrás. Após o dilúvio de 9 mil anos, restavam descendentes de todas essas linhagens que terminaram se unindo no que mais tarde viria a ser a própria aparição desse ser chamado Brahma, os descendentes de Gomer. Não tem linearidade nisso que ele está falando. Não tem linearidade. Porque lá atrás ele fala que Brahma já existia. E agora ele está dizendo que Brahma surgiu. Então, sabe? E mais assim, ó, teve um determinado momento no nosso planeta e que naquela região onde é o Sudeste Asiático, né, parte da Índia, né, o leste da Índia, na região de Bengala, nordeste da Índia, vamos colocar assim, e todo o Sudeste Asiático até a região ali de Bornéu, né, Sumatra, aquela região, Nova Guiné. Naquele local chegou a ter, em determinado momento, cerca de 6 espécies de homem, né, do gênero Homo ali, convivendo. A gente tinha Homo erectus, acho que o Homo luzerdenense, não sei, posso estar falando o nome errado agora, deixa eu até procurar aqui para falar certinho para você. Luzonensis, tá? Tinha o denisovano, que eu posso estar falando errado também. Tinha o Homo neandertal e o Homo sapiens. Então são 6 espécies de Homo que conviveram num determinado momento ali, naquela região, tá? Então, ainda hoje é possível, através de exame genético, o pessoal consegue ver que, por exemplo, boa parte da população europeia tem de 4 a 6% de DNA dos homens neandertais. E lá, na Islândia, tem boa carga genética desses denisovanos. A mesma coisa acontecendo nos aborígenes africanos, sabe? Então, essas coisas que o Jean voltou falando são legais como entretenimento, tá? Mas não tem nenhuma correlação concreta com algum aspecto espiritual, tá? E tampouco com um aspecto físico concreto da nossa materialidade, tá? Não tô aqui querendo jogar um balde de água fria, mas já jogando, né? Nem espiritualmente o que ele propõe tem substancialidade, tá? É só um entretenimento. Neto de Noé, isso se observarmos a descrição da Bíblia, em que Javé, que sempre se apresentava aos hebreus com esse nome, Javé, apareceu ou demonstrou ou apresentou a sua epifania aos descendentes de um outro ramo de um dos filhos de Noé, Jafé, através de Gomer, e aos arianos ele se apresentou como sendo Brahma. Desde então, seu nome Brahma, junto aos arianos e junto aos dravidianos, ficou registrado. Eu nem vou entrar na questão
de um povo ariano, blá blá blá, porque, sabe, né? Quem propôs isso foi um cara chamado Max Muller, no final do século XIX, meados do século XIX, nem tanto no final. E quando os próprios cientistas da época, os pesquisadores começaram a questioná-lo sobre isso, chegou um determinado momento que o próprio cara que propôs a ideia de um povo ariano falou: não, 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 veja bem, eu não estou falando de um povo, eu estou falando de uma língua, né? Nunca foi de um povo, foi de uma língua, né? Então hoje esse termo ariano, tá? Você encontra ele nos Vedas? Sim, você encontra. Em que sentido? Em qual contexto? Falando de alguém que é como um irmão, como um patrício, como alguém que vive na mesma região, como alguém que é ponta firme, nobre, no sentido de ser ponta firme, de ser alguém legal. Então, essas pessoas que eram oriundas do mesmo espaço, meu patrício, né, e que eram ponta firme, eles eram chamados de ária, né, ou arianos, no nosso jeitão aqui. Então, e ainda na academia existe uma certa disputa hoje que algumas pessoas falam que os arianos talvez sejam os antigos persas, ou um povo que veio ali da região da Pérsia. Não existe consenso, existe mais uma forte tendência em refutar uma migração de algum povo chamado ariano, no sentido de ser o povo que trouxe os Vedas, que trouxe o conhecimento refinado, blá blá blá, né? Não houve essa migração. Hoje a tendência é refutar isso e tampouco houve uma invasão, como se esses arianos estivessem como guerreiros vindo sobrepujar aquele povo que vivia originalmente lá no subcontinente indiano. O que se tem hoje é exatamente o oposto, né? A ideia de que parece que houve uma diáspora de indianos. Os indianos saíram da Índia e não que houve uma invasão ou uma migração contundente. Existiram migrações que, né, claro, né, o ser humano ele sai da África para popular o mundo. Então é claro que são processos migratórios que ocorreram, né? Mas não no sentido que as pessoas estão tentando colocar, né? De que veio um monte de gente e dominaram culturalmente aquela região. O que tudo indica é que isso não ocorreu, mas não é um consenso, não tem nada muito fechado na academia, no estudo da história, tá bom? Então, assim, até agora, o que o Jean-Val está trazendo nessa parte final é só alegoria, é só entretenimento, tá? Não tem base nem espiritual para aquilo que ele está trazendo. Mas também o de Javé ou Yavé, junto aos hebreus, e não se conhece isso. Ninguém fala sobre isso. Não há Mas, literatura nem boa, deixa o seu like, se inscreva. Eu esqueci de fazer isso durante o vídeo todo, né? Mas, ó, tô pedindo aí, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações. nenhuma que explore, que aborde essa questão. Por isso estamos fazendo isso aqui, no âmbito das nossas pesquisas e reflexões para melhor informar a você, que busca perceber aspectos de uma verdade que ainda precisamos descortiná-la e mesmo construí-la com o avanço das nossas pesquisas, do conhecimento humano, enfim, do avanço da ciência e da filosofia. Pena que em Ayodhya toda uma história tenha sido escondida sob as águas do rio Sarai, todo o mar de tristeza, todo o mar de Não é verdade, não teve história escondida, não, tá? Não é verdade isso. angústia. Mas é assim a caminhada humana. Foi assim a caminhada de todos nós. Nossos passos ficaram registrados em muitas estradas, mais a poeira do tempo, as brumas do esquecimento, mas muito de cancelamento e má fé. Esses vestígios riquíssimos foram apagados em muitas fontes. Olha, para além do lado concreto, que é o processo imperialista e colonizador dos ingleses lá na Índia, foi forte, foi violento e houve sim uma tentativa de apagamento da história do povo indiano e da cultura do povo indiano. Isso ocorreu, beleza. Mas isso não tem a ver o que foi algo específico para apagar, né? Que a Ayodhya ou o conhecimento. Não, isso foi um processo político deliberado, tá? Foi pensado pelos ingleses, colonizadores. Simples. Tá? Durante 300 anos, eles fizeram um movimento de apagamento histórico e cultural daquele povo. Tá? E hoje estão tentando fazer o resgate disso, infelizmente, de maneira torta, com muito nacionalismo e presença da extrema-direita lá na Índia, né? E da mesma forma como a maioria
das ações da extrema-direita mundo afora, cooptando, raptando os aspectos religiosos do povo, né? Aqui no Brasil a gente vê com relação ao cristianismo, e lá na Índia pegaram o hinduísmo, tá? Então, hoje, todo esse resgate que está sendo feito da cultura indiana também tem que ser levado com certa ressalva, porque tem muito de um nacionalismo hindu com características fascistas de apelo à extrema-direita. Isso está ocorrendo lá. Então a gente tem que filtrar muito daquilo que vem de lá também hoje, infelizmente. Mas restam os Puranas, resta o Mahabharata, resta toda uma estrutura, hoje chamada de hinduísmo, e nós vamos continuar a desbravar, a analisar todos os pontos importantes dessa visão de mundo. Mas por que se deu toda essa convergência para a Ayodhya terrena? Toda uma confluência histórica de uma série de eventos, porque tudo isso convergiu para Ayodhya. Segundo as notícias do Mahabharata, segundo as notícias dos Puranas e de outros textos, num período muito anterior à época em que Desarata e Rama foram os reis que se sucederam em Ayodhya, há milhões e milhões de anos atrás, quando essa... Mas não era 20 mil anos? Como milhões e milhões de anos atrás? A tal aristocracia desses 30 e poucos deuses aos quais me referi, 33, 36, 38 ou 39, dependendo de como se conte, há toda uma história que diz que esses tais deuses ficaram surpresos quando perceberam a maneira como os mamíferos do universo biológico, notadamente aqui da Terra... Preparem-se, que eu acho que vai vir umas coisas bem fantasiosas agora. Pois toda a vida que existia em Marte já havia sido destruída ao tempo do Ragnarok, há cerca de 300 milhões de anos. Então, sendo... De novo, só para reafirmar, Ragnarok é um texto que fala de um evento que está por vir, não de algo que já aconteceu, ok? mais específico, entre os últimos 80 milhões de anos até os tempos em que Desarata e Rama estavam em Ayodhya como reis, todos esses seres da aristocracia da Trimurti observavam do universo de lá como os mamíferos aqui cuidavam uns dos outros. Hoje, na atualidade da visão da nossa ciência, fala-se em ressonância límbica, exatamente um tipo de linguagem que os mamíferos silenciosamente usam, mas que se reconhece através de estudos o fato de que um mamífero sente ou percebe ou se incomoda com a dor, com o sofrimento de um outro mamífero. Uma leoa, um elefante, pouco importa. Os mamíferos se incomodam e tentam ajudar de alguma maneira. Os mamíferos... Desde que sejam da mesma espécie, né? São raros os momentos em que você vai ver, sei lá, um leão, ou uma leoa, no caso, né, cuidando de um filhotinho de um cervo. Normalmente elas vão e caçam e comem o filhotinho de um cervo, né? Mas vamos lá, que vamos ver onde ele quer chegar com isso. Desde que no seu cérebro límbico, tálamo, hipotálamo, amígdala cerebral e hipocampo, do conjunto dessas informações administradas por essas componentes cerebrais, permita que o mamífero possa produzir a memória de algo, de um fato, de um ser ou do seu filho, e associe o zelo que ele tem ao cuidar do filho àquela memória. Então o mamífero guarda uma memória conectada a uma emoção, a uma sensação, e isso foi uma revolução total no processo de evolução biológica, pois antes... Esse processo, até onde eu já estudei, pessoal, não tem a ver com uma memória em si, sim, se tratando dos mamíferos, tá? Tem a ver com a propagação da espécie. Então, o zelo, o cuidado com os filhotes, isso que nós chamamos de, entre aspas, amor, é uma construção baseada nesse contexto, tá, pessoal? É um recorte que eu estou fazendo aqui. Então, nesse contexto é associado à propagação da espécie, tá? Não tem a ver com memória ou com passagem de alguma outra coisa de uma geração para outra, a não ser essa sensação de preservação do zelo, né, que se estabelece, tendo como base principal a propagação da espécie. Disso eram os répteis, que colocavam ovos e iam embora, e se dali iriam surgir filhos e filhas. Eles não sabiam se passassem por eles em um momento da vida. Isso também não é verdade, tá, pessoal? Quem já viu
peixinho cuidando dos seus ovinhos, né? Do mesmo jeito. Eles ficam lá, protegem, né? Atacam os agressores. Já viu pássaros que têm ali os seus, né? O seu ninho? Quanto eles buscam defender o seu ninho? Então, assim, a realidade material concreta desmonta os argumentos do Genval, tá? Então, futura, construção de uma narrativa para fazer valer um ponto. eles não iriam reconhecer seus filhos, pois que o seu cerebelo e os gânglios basais, que é o que comumente caracteriza um cérebro reptiliano, não permite que pai e mãe, principalmente a mãe, reconheçam os seus filhos e filhas. Os mamíferos podem fazer isso. E essa ressonância límbica, ou seja, essa preocupação de uns para com os outros, encantavam os tais deuses Nem e vou eles falar. decidiram que eles queriam aquilo para eles. Já que o nosso universo biológico sempre funcionou para eles como sendo uma oficina onde eles semeavam códigos de vida e verificavam como esses códigos evoluíam e depois eles retiravam os resultados que pretendiam disso. Tudo mera especulação e criação imaginativa, pessoal. Eles então perceberam que precisavam estudar o sangue dos mamíferos, vamos dizer assim, já que não podemos dizer a genética, pois na época esses termos obviamente não existiam, ainda que eles falassem de código-fonte de cada espécie. Para isso, uma inteligência, ou se podemos chamar assim, uma espécie de quase racionalidade que a inteligência desses seres que vivem no universo vizinho apresentam, eles tiveram a seguinte ideia: nós vamos criar. Os caras construíram, né, do ponto de vista daquilo que o Genval está trazendo, o cara criou um outro universo, ele tem a capacidade de criar um outro universo. Aí ele engendra a criação de seres, fala, né, segundo o próprio Genval, que eles utilizam aqui como uma espécie de laboratório, blá blá blá, e agora ele está dizendo que não é uma inteligência, é algo que parece com algo, né, uma racionalidade, não dá para entender, sinceramente. Criar uma estirpe nova nesse nosso universo, mas através dos portais a gente deixa essa espécie ir lá para a Terra. Essas espécies vão se alimentar de mamíferos porque elas foram programadas geneticamente por eles para isso. E aí, se alimentando dos mamíferos, os caras criam um portal para trazer uma espécie para cá para comer mamífero. Para quê? Porque eles querem entender o sangue humano. Melhor, né? Pega lá uma amostra, leva para o laboratório. Mas não, vamos criar um ser, abrir um portal, jogar esses seres aqui, para esses seres comer o sangue dos mamíferos, não dos humanos, desculpa, né? Comer mamífero, para entender como é que o sangue do mamífero funciona. do sangue mamífero, da carne mamífera, eles seriam depois novamente aprisionados, apreendidos pelos deuses e eles então fariam análise dos seus corpos e poderiam assim constatar quais as influências que o sangue mamífero, a alimentação mamífera, causaria nos corpos dessa nova estirpe. E assim eles criaram os Rakshasas. Vocês percebem o quanto isso é fantasioso? É fantasioso, não tem lastro. Nem espiritualmente daria para a gente construir um viés coerente para que isso que ele está falando acontecesse ou teria acontecido. Mas vamos lá. Os Rakshasas passaram a se alimentar loucamente de tudo que era mamífero e essa alimentação causou neles um progresso nunca antes visto. E em todos os Puranas se observa uma quantidade absurda, milhares e milhares de espécies de Rakshasas passaram a surgir. E foi nessa época que os tais deuses, essa aristocracia de quase 40 deuses, resolveu criar os chamados sacrifícios, como maneira deles se alimentar dos eflúvios, de uma Nada a ver, gente. Nada a ver. forma indireta ou mesmo diretamente, via os portais, do trânsito desses produtos, e assim uma nova era começou para esses seres devido aos Rakshasas. Ravana, rei dos Rakshasas, na verdade o último rei, porque essa história tem milhões de anos. Ravana Então, 20 mil anos e agora milhões de anos. foi exatamente aquele rei Rakshasa que sequestrou Sita, a esposa de Rama, e levou-a para o seu reinado que ele havia estabelecido lá no sul da Índia, no Sri Lanka, o antigo Ceilão, na história do Ramayana. Então, Ravana foi um rei dos Rakshasas e o tipo de alimentação que ele tinha o deixou tão forte que ele literalmente derrotou a todos os deuses dessa aristocracia que lhe desafiaram.
Um dos mais famosos foi o Pessoal, a partir de agora é só entretenimento, tá? Não tem nem eu colocar contraponto, porque acho que eu já deixei muito claro que é uma boa imaginação do Janval. próprio Indra, na mitologia grega conhecida por Zeus, Não, que como eu falei, não existe. Você pode fazer essa associação, mas ela é indevida. é descrito no Mahabharata a surra que Indra levou de Ravana, e foi depois disso que Indra, então, resolveu entrar no céu de Brahma sem pedir licença, e o Ramayana descreve Indra se aproximando de Brahma e dizendo: você ficou louco, olhe os poderes ou as fórmulas de poder que você deu para Ravana, e quem de nós agora haverá de poder derrotar? Urava, ele era agraciado ou foi agraciado pelo Brahma, né? E a graça de Brahma o que Urava, né? O que a maioria dos caras, né, os ditos Rakshasas ou Asuras, que é uma outra classe de seres chamados também de demoníacos lá na mitologia, o que esses caras sempre pedem? Imortalidade. Aí o Brahma chega e fala: olha, nem eu sou imortal, eu não posso te conceder isso. Pede outra coisa. Aí os caras vão criando várias estratégias, várias coisinhas na cabeça deles para conseguir algo que no final aparenta ser uma imortalidade. Aí ocorrem todos os perrengues, as batalhinhas das mitologias, aí o Shiva, normalmente o Shiva ou o Vishnu, né, aparece para resolver a situação. Tá? Em alguns casos vão ser algum avatar de Vishnu, nesse caso foi o Rama, né? Depois surge o avatar do Krishna, mas em muitos momentos dessas histórias dos Puranas é o Shiva. O Shiva e a sua esposa, Parvati, na forma da Durga, né, ou da própria Kali. Né? Então vão lá e resolve essas bênçãos tortas que o Brahma vai dando para os Aksuras ou Rakshasas e também para os Devas. Tá? Então o Brahma sempre faz umas bobagens na mitologia. Ele vai ser o imperador dos três mundos, ele vai tomar o meu lugar, já que Indra, na época, era o rei dos deuses, e Brahma só o chamado avô dos deuses. E foi quando Brahma, então, depois de ser admoestado por Indra, diz: procurem Vishnu, ele deverá ter alguma ideia para resolver isso. E é por isso que Vishnu e Shiva conversam, depois da visita dos deuses, a comitiva dos deuses que ali chegou, e a programação da encarnação de Rama surge para destruir Ravana, ou destruir os Rakshasas. Então, assim, um dos temas principais do Ramayana é exatamente o porquê de, na hora dos sacrifícios, e o sacrifício era um momento ritualístico importante em toda a cultura descrita no Mahabharata e nos Puranas, em vários lugares da Terra isso era feito, e existiam sacrifícios, tipo Asvamedha de Desarata, que durava semanas, era comida para todo mundo, os principais rishis, brahmanes iam para esses sacrifícios, eram momentos de extrema união e interação entre diversas faixas existenciais. Por quê? Porque no sacrifício iria surgir comida para os diversos tipos de apetites, dos diversos tipos de espécies distintas desses seres que se distribuíam em muitas faixas de realidades diferentes. É difícil para nós entendermos isso, mas os Rakshasas... Pessoal, vamos lembrar aqui que culturalmente os indianos eles eram vegetarianos, tá? Então podia ter bastante comida, blá 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 blá, mas essencialmente os indianos eles eram vegetarianos, tá? É claro que dependendo do contexto, tá? A gente tinha ali eu vou ser mais preciso, mais preciso. Não é que eles eram vegetarianos. Eles não se alimentavam de mamíferos, tá? Male-male, um frango ou o que era comum por conta das costas, né, da Índia, é uma península. Então a gente tem ali muito mar. Então eles comiam bastante peixe, tá? Mas não comiam mamíferos, ok? Na sua maioria, as pessoas comiam talvez um franguinho e peixe. Mas o núcleo da dieta era uma dieta, entre aspas, vegetariana. Se multiplicaram a tal ponto que em qualquer sacrifício que se fazia, na hora em que se acendia, entre aspas, o churrasco, os Rakshasas passavam e roubavam tudo, levavam todas as presas. Foi por isso que Rama surgiu como sendo alguém enviado pelos deuses para destruir os Rakshasas. Ele, contudo, teve também que destruir uma série de kshatriyas, teve que impor-se como o novo rei de Ayodhya e assim a sinarquia universal a qual nos referimos anteriormente
foi por ele ali, vamos Não dá para você colocar numa mesma frase impor-se como rei e sinarquia. Não tem como. assim dizer, instaurada, e foi algo nunca antes visto em toda conjuntura da aristocracia triburtiana, e como nós dissemos, gerou invejas, gerou intrigas, e como tudo, também teve o seu fim. Pessoal, então, olha lá. Mais um episódio em que a gente foi apresentado a no mínimo, entretenimento, tá? Tudo isso que o Janval falou a respeito da mitologia indiana hoje não procede, tá? Tem muito erro, tem muita deturpação e tem muita coisa que foi inventada, ok? Eu, de novo, digo, eu respeito o Janval, né? Não tenho nada contra ele enquanto pessoa, mas aquilo que ele está propagando em termos da mitologia, das coisas que ele falou hoje, está errado. Muita coisa está errada, muita coisa está deturpada, muita coisa foi manipulada para construir um contexto para fazer valer o ponto dele, tá? Então, assim, existe alguns elementos do que ele traz como mitologia que são fidedignos, sim, né? Tem ali os nomes, os eventos, todas essas coisas de verdade você vê lá na mitologia. Mas os contornos que ele dá, né, os prolongamentos, os floreamentos que ele faz, isso não tem correlação. Isso é ele, tá? É o próprio Janval. Não é nem uma questão de será que ele não está interpretando de uma maneira diferente? Não é uma interpretação diferente. É uma criação a partir de determinados elementos. Então, se ele quiser falar que isso é uma história, uma ficção, alguma outra coisa nesse sentido, tá tudo certo. Agora, começar a usar esse tipo de discurso para dizer que existe um evento espiritual XYZ, existe alguma coisa nesse sentido ocorrendo, é complicado. Por quê? Porque nós estamos num momento em que todo mundo está sofrendo pressões do contexto de tal forma e que estão cansados, nós estamos cansados, nós queremos um porvir mais tranquilo, né? Um futuro melhor. Então, algumas pessoas podem ser simplesmente, entre aspas, sequestradas por esse tipo de narrativa e projetar a sua, entre aspas, fé, a sua esperança de que essa narrativa que está sendo colocada possa tirar o fardo, possa tirar, sei lá, a sensação de desesperança que elas estão possivelmente vivenciando. Então é complicado, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade de maneira lúcida e séria, a gente precisa entender que a gente está tocando nos afetos, entre aspas, a gente vai estar, entre aspas, bem entre aspas mesmo, a gente vai estar brincando com os afetos das pessoas. É uma responsabilidade muito grande a maneira como você vai falar e abordar determinadas questões ditas espirituais, né? Então, eu peço a todos vocês que ficaram comigo até agora que usem o seu discernimento, não assimilem como verdade absoluta nada também do que eu coloquei, ponderem, usem o seu discernimento, né? Ponderem, usem o discernimento sobre tudo que o Janval colocou, tá? Busquem se inteirar melhor, né? Não sejam crentes nem daquilo que eu falo, nem daquilo que a gente acabou de reagir. Eu agradeço demais a você que ficou comigo até o final, tá? Dá uma moral para mim, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Contribua aí, se torna membro, porque vocês observam que não é um trabalho fácil. A gente está aqui já há mais de uma hora falando, né, sobre o que o Janval compartilhou e eu tô dando ali algum, né, contribuindo de alguma maneira. Daí, se você acha que valeu a pena, ajuda o canal. Tem a chave Pix na descrição, tem a possibilidade de você se tornar membro, adquire o curso de meditação, tem essa pegada de pé no chão, né, de fazer com que a gente busque compreender algo em vez de simplesmente acreditar, tudo bem? Então, é isso. Eu agradeço demais a vocês, a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais.